SBT reage na audiência matinal com volta do Primeiro Impacto, tá? Pelo portal lá do Felipe Campos. Nesta segunda-feira, o SBT decidiu tirar do ar o programa matinal Chega Mais. Pois é, marcando o retorno do Primeiro Impacto à grade da emissora. A mudança recoloca o canal na briga pela audiência das manhãs, após meses de desempenho apagado. Lançado em março, o Chega Mais, comandado por Regina Volpato, Michele Barros e Paulo Matias, não conseguiu conquistar o público durante seus 8 meses no ar. A atração registrou baixos índices de audiência, chegando a ficar atrás da TV Cultura, com médias de apenas 0,9 pontos. A falta de impacto foi tamanha que muitos sequer sabiam da existência do programa. A situação de Paulo Matias chamou a atenção. Apesar de estar em uma emissora de grande alcance, o apresentador passou praticamente despercebido pelo público. Por outro lado, Michele Barros conseguiu estabelecer certa conexão com os telespectadores em um esforço solitário, inclusive para manter o programa relevante, tá certo? Com o retorno do Primeiro Impacto, apresentado por Marcão do Povo, Márcia Dantas e Dani Brand, o SBT recuperou o fôlego e retirou a faixa matinal do estado crítico. A troca evidencia que o formato e o carisma dos apresentadores do Chega Mais não convenceram os espectadores. A decisão parece ser um acerto, reforçando que a audiência e a identificação do público são essências para manter a competitividade no horário matutino, tá? Agora eu gostaria de fazer uma cancela, trilha de cancela, por favor. Eu demorei muito tempo para eu poder fazer um desabafo, mas hoje eu não queria fazer esse desabafo, inclusive com o programa no ar, com o Chega Mais no ar, com todas as histórias que estavam sendo programadas. Pessoal, em outubro de 2023, eu fui procurado pela direção da própria emissora do SBT para eu poder integrar ao grupo do Chega Mais, tá certo? Onde já estava tudo certo, cheguei a receber a minuta do meu contrato, tudo estava caminhando maravilhosamente bem, até começarem a escolherem ali os apresentadores, tá? De repente, num certo momento, eu recebo uma ligação da própria direção, enfim, obviamente não vou expor aqui, dizendo que não teria mais a parte de entretenimento na atração, né? E ok, tá tudo certo, é uma decisão deles, enfim, mas eu já com a minuta, já tudo acertado, enfim, eu fiquei muito na minha, ok, e falei, alguma coisa aconteceu, mas a gente sabe como é que funciona a televisão. Falei, deixa o barco engrenar, vamos ver o que dá, ok, tá tudo certo. De repente eu vi Paulo Matias e Regina Volpato, os dois ali, inclusive, diante a própria atração. Eu só vou dizer uma coisa para vocês. Depois de praticamente 4, 5 meses, eu descobri que 2 apresentadores foram simplesmente os responsáveis por puxarem o meu tapete e não permitirem que eu entrasse no programa. Sabe por quê? Porque eles sabiam, inclusive, que a audiência ia ser certa, tá certo? Eles sabiam que talvez a minha entrada no programa pudesse comprometer, inclusive, todo o trabalho deles, porque eu só vou dizer uma coisa para vocês: quando eu entro para trabalhar, eu não entro para fazer amizadinha. A amizade é uma história que a gente simplesmente compõe com o próprio tempo de vida. A gente não entra, inclusive, para ficar fazendo coleguinha em lugar de trabalho. O lugar de trabalho, para mim, é um lugar sagrado. Se vão evoluir amizades, aí é uma outra história, tá certo? Mas, a partir dali, eu só vou dizer uma coisa para vocês dois, inclusive. Vocês são mau caráteres. Sabe por quê? Vocês foram inventar mentiras ao meu respeito. Vocês foram falar coisas que não existiam. Vocês foram comentar histórias que nunca aconteceram. Vocês foram sibilinos, vocês foram baixos, exceto a Michele Barros, tá certo? Paulo Matias, eu já esperava isso dele, porque ele já era assim, inclusive na própria Jovem Pan.
tá? Pra quem não sabe, agora eu posso falar, tá certo? Ao ponto, inclusive, de todo dia que a gente saía do ar, ele ia falar mal de mim, inclusive na diretoria da própria emissora, tá? Por quê? Porque eu dava audiência, porque ele não correspondia, inclusive, com tudo aquilo que ele estava fazendo aquele papel idiotinha que ele fazia de mediador medíocre, que ele fazia, inclusive, na própria Jovem Pan, que o próprio Tutinha não aguentava mais, que o próprio Tutinha tinha ranço, inclusive, como várias vezes também já confidenciou pra mim. Então eu só vou dizer uma coisa, não foi culpa minha, sabe? E bem feito, eu fico muito triste porque poderia ter sido, inclusive, um grande sucesso o Chega Mais, poderia ter sido muito legal, mas diante de tudo isso que eu vi, e você também, dona Regina Volpato, que gosta de pisar, inclusive, nas pessoas e que gosta de fazer, inclusive, ficar mexendo com a imprensa, a coleguinha, amiga ao redor, ficar mexendo, ficar mandando, soltando notinha, você escorregou, mas muito feio, sabe? Porque você inventou mentiras ao meu respeito, inventou mentiras com jornalistas, para que jornalistas soltassem notas mentirosas ao meu respeito, para que pessoas falassem mal de mim. Eu sei exatamente como você fez tudo isso, sabe? Você é baixa, você é cretina, você é ordinária. E você também, Paulo Matias, você é ordinário, tá certo? Você deveria realmente, a única possibilidade que você teve, talvez, de ficar em rede nacional, você passou 8 meses sem ninguém te conhecer, sem ninguém saber ao menos quem é você. Sabe por quê? Você acha que é muito fácil você fazer TV aberta? Você acha que é muito fácil você entrar simplesmente num lugar e tentar detonar um coleguinha? Você acha que você poderia fazer isso? Tudo bem, tá tudo certo. Mas olha, a resposta veio. A resposta do público chegou. Mas só que eu me mantive muito quieto durante toda essa história. Eu gostaria mesmo que o programa fosse um sucesso. Gostaria de verdade, porque a emissora inteira não tem culpa sobre isso. Mas vocês realmente mereceram a queda de vocês. Sabe por quê? Porque vocês foram injustos. Vocês sim foram cretinos. Vocês sim foram mentirosos. Vocês sim quiseram puxar o meu tapete da forma mais suja, com mentira, com sabe, sibilinos, tentando realmente me colocar para baixo. Mas só que as pessoas me conhecem. Eu tenho 30 anos de televisão. Eu tenho 30 anos de trabalho. Eu não comecei ontem na televisão, viu, dona Regina Volpato? E eu entrei pela televisão, dona Regina, não namorando ninguém, não casado com absolutamente ninguém e muito menos entrando pela porta dos fundos, que não é o seu caso também. Mas eu entrei pela porta da frente. Eu trabalhei com Silvio Santos, sabe? Eu fui aprender, eu fui estudar, eu fui trabalhar, eu fui fazer a minha carreira, coisa que talvez você não tenha feito, porque a gente sabe exatamente com quem você foi casada durante todo o período que você ficou, inclusive nos seus casos de família, tá certo? Que também não emplacou lá muita coisa, dava lá sua audiência, você ganhava sua grana, a emissora também, mas evacuou, sabe? Foi embora. Depois você foi pra Rede TV, aonde também você não fez absolutamente nada no Manhã Maior, ao contrário, você só ficava ali no traço, e depois o que você faz? Você vai, inclusive, pra Gazeta, onde você começa a menosprezar a atração onde você trabalhava, da mesma forma que você começou a menosprezar o próprio SBT, tá? Então é dessa forma que você é suja, Regina. Essa sua cara, inclusive, de boazinha, de boa santa, imaculada, não me convence, nunca me convenceu. Ao contrário, você é suja. E você, Paulo Matias, você é sujo também. Jovem Pan que o diga, tá certo? É só ligar, inclusive, para algumas pessoas e perguntar exatamente sobre quem é Paulo Matias. Sabe, eu tô de saco cheio já de levar nome de coisas que eu não sou, de coisas que eu não fiz, de histórias que eu nunca participei e as pessoas, mas só que eu aguentei calado, eu fiquei quietinho, não abri a minha boca. Eu sinto muito pela Michele Barros,
pela Michele eu sinto, e como eu coloquei inclusive na própria matéria, que eu digo o seguinte, tá? Que ela tentou inclusive, olha só, em esforço solitário para manter o programa relevante, porque era um esforço solitário. O que nós víamos, inclusive da própria Regina, era uma forma dela, inclusive, menosprezar a atração onde ela estava, fazendo pouco caso, fazendo, sabe, aquilo, sabe? De manhã a gente tem que entrar com vida, sobrepor as histórias, independente, o programa não é seu, não era seu, Regina. O programa não era seu, Paulo Matias. O programa era do SBT e vocês tinham que, no mínimo, ter respeitado, inclusive, a hierarquia dessa casa. Sabe por quê? Porque a história vem de cima para baixo. Então, a partir do momento que você é funcionário, você não está lá para ficar puxando o tapete de coleguinha. Você está lá simplesmente para fazer o teu trabalho. Mas foi dessa forma que você sempre aprendeu. Infelizmente, volto a dizer, você é mau caráter. Você é mau caráter, que não sou só eu que digo, tá certo? E tem mais, não te cumprimento mais mesmo, como eu não te cumprimentei, já passei por você 2 vezes, não faço a mínima questão também se você importa ou pouco importa, pra mim tanto faz, mas como pessoas como você, na minha vida, eu quero distância. Bloqueei você também no Instagram, eu não quero saber de amizade, não quero você perto, porque você é pernóstico, tá certo? Esse sorrisinho e essa cara de bom moço, isso não me convence e nunca me convenceu. Até me convencia na Jovem Pan que eu achava que você poderia ser um cara legal, mas depois até que começaram as histórias virem atrás de mim, tá certo? E todo mundo me falando, toma muito cuidado porque você não sabe o que ele faz. E eu digo mais, sabe? Digo mais, foi uma pena que esse projeto tenha despencado da forma que despencou, porque era um projeto, inclusive da própria Dani Beirute, de querer realmente, como se diz, trazer um público das manhãs, enfim, mas não tem importância. Mas sabe o que aconteceu hoje de manhã, pessoal? Com a saída de Paulo Matias e de Regina Volpato da manhã, triplicou a audiência do SBT. Triplicou. Ou seja, sabe por quê? Porque o público não gostava deles. Ou será que ninguém entendeu isso? Eram eles o problema da atração. Não era a atração, porque a atração eu acho que tiveram boas pessoas, as pessoas quiseram, mas hoje o primeiro impacto triplicou, mas triplicou a audiência, inclusive das manhãs, na faixa da manhã do SBT, que com Paulo Matias e Dona Regina Volpato estava dando 0,9, hoje estava dando 2, 2,5, 2,6, então, ou seja, era o problema inclusive com o próprio programa? Não, era o problema com os apresentadores. Eles eram horríveis. Eles eram horríveis. E eles são mau caráteres. E ponto final. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Márcia Dantas, Dani Brand, também Marcão do Povo, sejam muito bem-vindos nessa nova manhã aí do SBT, que é o primeiro impacto, e eu também começo a fazer parte lá, principalmente essa semana, falando sobre famosos também, e fiquem de olho porque eu vou estar lá com vocês. Mas eu quero que tanto os outros dois, vocês já sabem, né? Então, pra mim, é isso, sabe? Eu tô cansado de aguentar as coisas calado, sabe? Mas eu aguentei, fiquei na minha, fiquei bem quieto pra não falar absolutamente nada, não queria estragar o projeto, mas eu já estava sabendo de tudo, mas de tudo, eu estava sabendo de absolutamente tudo. E olha, bem feito, mas bem feito, porque o programa, o Chega Mais, poderia ter sido um sucesso se não fosse a mesquinharia, se não fosse inclusive toda a história que esses apresentadores, porque tem uma coisa, quem tem que ser grande é o programa, quem tem que ser grande é a atração, o que tem que ser grande é a audiência, não é se o programa é meu, é seu, é de fulano, é de Beltrano, se vai ter um programa, se não vai, isso é mérito seu, é coisa da própria emissora, dane-se, mas eu achei ótimo esses dois terem caído fora do ar, até porque o público não estava gostando nem um pouco. E volto a frisar, Paulo Matias passou 8 meses no ar numa emissora nacional e saiu da mesma forma que entrou, irreconhecível. Pronto, ninguém sabe quem é o cara. É isso, desabafei, pronto, acabou. Vamos